é um aplicativo que permite aí com que você possa criar perguntas e respostas para os teus alunos, tá? Vou colocar aqui. Então, alguns já devem, né, ter utilizado, outros não, tá? Então, um aplicativo que ele é simples, né? Apesar de estar em inglês, ele, né, tem botões aí muito fáceis para que você compreenda onde estão as coisas, tá? Então, quando eu coloco kahoot.com, eu me deparo com esta página. A primeira coisa que eu tenho que fazer, assim como todos os outros aplicativos que eu vou ensinar hoje para vocês, é fazer o login na ferramenta, ou seja, o ingresso na ferramenta, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu login. Então, primeiro eu vou utilizar na perspectiva de aluno. Quando eu estiver utilizando na perspectiva de professor, aí a gente vai fazendo passo a passo, tá? Então, vou aqui logar com a minha conta do Gmail, ou então com uma conta própria. Todos os aplicativos, ou você cria a sua conta, tá? Ou então você usa alguma conta já que você já tem, ou do Gmail, ou da Microsoft, ou da Apple, tá? E se não quiser usar nenhuma delas, você pode vir bem aqui no botão, ó, e criar a sua conta, tá bom? Então, como eu tenho há muito tempo, eu criei uma conta, eu não vou usar nem do Gmail, nem do Hotmail, nem da Apple, tá? Vou fazer aqui o meu login. Então, pode ser que aconteça isso com vocês. Olha o que aconteceu. Quando eu entrei na ferramenta, ele está me pedindo aqui para pagar, tá? Mas eu não sou obrigado a pagar nada. Tem a versão gratuita dele. E para que eu possa acessar a versão gratuita, basta eu digitar de novo o endereço, ó, kahoot.com, enter, ó, normalmente. Certo. Vem de novo para a página inicial. Vou clicar novamente em login. Pronto, aquela página para pagar já desapareceu. Pode ser que ela apareça num próximo acesso, numa próxima vez que eu venha utilizar. E aí eu já sei o que eu tenho que fazer, não é? Digitar novamente o endereço, dar Enter e logar, aquela página vai desaparecer, tá? Então, primeiramente, vamos utilizar na perspectiva de aluno. Eu vou entrar no meu hall de questionários já prontos, vou escolher um e vou dinamizar com vocês. Depois eu vou ensinar como é que se constrói, tá? Então, eu vou entrar aqui no meu, ó. Vou clicar em Play. O bacana do aplicativo é que ele permite duas utilizações. Uma utilização comigo, professor, conduzindo o teste, ou seja, passando questão a questão, explicando, mostrando aos alunos com detalhe. Ou eu tenho a versão em que eu posso enviar simplesmente um link para ele, ele vai responder na hora que achar mais conveniente, pode ser de manhã, de tarde, de noite, sem necessidade da minha condução. Na medida em que ele responde uma questão, outra questão já aparece e assim por diante até que o teste seja concluído. Já nessa opção aqui, eu é que vou conduzindo a velocidade do teste. Por quê? Porque eu exibo uma questão, depois os alunos respondem, e aí eu posso, a partir da resposta deles, comentar, analisar, problematizar para avançar para a próxima questão. Então, uma aula inteirinha eu posso utilizar esse Kahoot, ou seja, esse questionário, em que eu passo uma questão, as pessoas respondem, eu analiso a resposta, a partir da resposta, se muitas pessoas erraram, eu posso parar ali naquele momento, fazer toda uma explicação, uma mini aula daquele assunto, depois volto para a próxima questão. Então, o questionário ele pode ser o fio condutor da sua aula, à medida em que você vai explorando cada um dos aspectos. E assim, a aula também pode se tornar mais dinâmica. Porque o que acontece na sala de aula remota? Então, muitos alunos fecham o microfone, fecham a câmera, você está aqui do outro lado, usando toda a sua estratégia, toda a sua didática, todos os seus recursos, e cadê o aluno? Está lá na casa do vizinho, está lá na casa, lá na cozinha, tomando café, e você está aqui, dando a sua aula. E você acha, né, que ele está do outro lado te assistindo, mas, ó, ele não está. E com essas ferramentas, ele é obrigado a ficar aqui. Por quê? Porque todo momento você vai pedir para ele clicar em alguma coisa e verificar se ele clicou aqui do outro lado. Você vai enviar uma pergunta e merece uma resposta, ele tem que dar. Se ele não der a resposta, é porque ele não está lá, também não vai ganhar o ponto dele de participação, né?
Então, ou ele presta atenção na sua aula, ou ele não vai ter a nota de participação e vai fazer um trabalho bem grande que você vai dar para ele. Não é impossível, mas bem grande, tá? Então, vamos aqui, ó, para a opção teach, que é ensinar, tá? Então, é ensinar comigo, o professor, conduzindo, tá? Então, quando eu quero conduzir um teste, esse teste ele permite até 50 alunos. Então, se eu tiver mais de 50 alunos, o Kahoot não é a opção que eu vou escolher. Será um outro aplicativo que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Então, eu tenho aqui duas opções para condução. Uma, onde cada aluno vai estar com o seu dispositivo, e a outra em que um dispositivo pode ser utilizado para um grupo, por exemplo. No modelo remoto, nós teremos que utilizar o modelo clássico, porque está cada aluno na sua casa, não tem grupos, não podemos, né, nos aglomerar nesse momento. Mas numa sala de aula, eu posso também fazer um questionário, um teste, onde eu quero aí o trabalho em colaboração, ou seja, um trabalho em grupo. Aí eu iria escolher o modelo time, tá? Mas aqui eu vou escolher o modelo clássico. Então, escolho aqui. E aí, o que vai acontecer? Ele automaticamente vai gerar... Só baixar o som. Ele vai gerar um endereço e vai gerar um código. Professor, para que esse endereço e esse código? É justamente para que o aluno possa ingressar aqui na sala onde vai acontecer o jogo ou o questionário, tá? Então, todos vocês devem acessar esse endereço aqui, que eu vou colocar no chat, seguido do código. Depois, eles vão pedir o quê? O nome de vocês, tá? Vou compartilhar com vocês aqui, tá? Kahoot.it. Logo em seguida, vocês devem colocar esse código aqui, ó, tá? E depois desse código, colocar o nome de vocês, tá? Então, uma pessoa já entrou na sala. Uma pessoa que não quis se identificar, colocou só a letra K, tá? Então, você pode colocar o seu nome ou um apelido. Gente, isso aqui não é uma prova, não é, né, uma coisa que eu vou dizer, ó, fulano não acertou no quiz lá. Fiquem à vontade, nós estamos só brincando aqui, tá bom? Então, aprendendo e nos divertindo. Esse teste de conhecimentos gerais, eu não vou depois levar lá para... o professor acertou, não. A gente está só brincando aqui, tá bom? Então, não tem por que temer. E são perguntas simples, tá? Então, perguntas da turma da Mônica, perguntas do cotidiano, são perguntas bem simples, tá? Então, nós estamos utilizando na perspectiva de aluno, e daqui a pouco eu vou mostrar como é na perspectiva de professor, tá? Então, 8 pessoas já entraram. Alguém está com dificuldade? Se tiver, fale. Basta aí entrar no endereço, ó, kahoot.it, em seguida digitar o código e, por fim, colocar o seu nome, tá? Então, existem 2 endereços. O kahoot.com, que é para você, professor, criar as questões. E o kahoot.it, que é para o aluno acessar as questões. Pergunta, vocês não fizeram, mas eu vou fazer. Professor, existe um aplicativo do Kahoot? Existe. Se eu quiser, por exemplo, ir lá no meu celular, baixar um aplicativo do Kahoot, posso baixar. E aí, o ingresso dos alunos vai ser mais rápido, tá? Então, esse teste, nesse modelo que eu vou fazer, ele é interessante também para a gente fazer no modelo presencial. Por quê? Porque vai ser projetado na tela, né, na parede, as perguntas, 4 opções de resposta. Cada opção de resposta tem um símbolo correspondente. E aí, ó, no celular do aluno, vai aparecer o quê? Somente os 4 símbolos. Então, ele deve olhar a pergunta, olhar as 4 opções de resposta, analisar qual símbolo correspondente e marcar no seu celular o símbolo. Como vocês podem estar utilizando somente o computador e vocês abriram uma outra aba para fazer isso, numa aba vocês estão me olhando, na outra aba vocês vão estar respondendo. Na aba que vocês estão me olhando, vai aparecer a pergunta, 4 opções de resposta. Vocês devem analisar. Depois vocês devem ir para a aba onde vocês abriram o kahoot.it. Lá vai aparecer o quê? Somente 4 opções de resposta, mas não vai aparecer com o nome, vai aparecer só o símbolo, tá? Então, é como se eu perguntasse assim, que dia comemoramos o Natal? Aí embaixo vai aparecer 12 de março, 14 de fevereiro, 25 de dezembro ou 11 de abril. E aí, cada data dessa vai aparecer um símbolo.
um círculo, quadrado, uma bola, um triângulo. Então, 25 de dezembro é um triângulo, então vou lá na outra aba e marco o triângulo. Vai funcionar assim, tá? Então, não se espantem. Quando vocês forem para outra aba, não vai aparecer a pergunta. Vai aparecer o quê? Somente 4 símbolos. Você vai marcar no símbolo correspondente. Então, esse jogo, ele trabalha com 2 aspectos. O acerto, e ele trabalha também com a sua velocidade e a sua associação. Então, eu tenho que olhar para a pergunta, olhar para as opções de resposta, ver o símbolo correspondente e ir lá marcar o símbolo. Então, trabalha com meu acerto e minha rapidez. Se eu acertar, mas eu demorar muito fazer esse procedimento, eu vou ganhar um quantitativo menor de pontos. Se eu acertar e for rápido nesse processo, eu vou ganhar mais pontos e poderei ficar na primeira, segunda ou terceira posição, tá? Então, é um aplicativo que tem mecânicas de jogos por detrás, né? Então, você ganha pontos, você tem fases, você tem música, você tem um caráter lúdico por detrás dessa ferramenta que termina por animar muitos alunos, adolescentes e adultos também, tá? Então, deixa eu ver quantos alunos eu tenho aqui. Então, nós temos 41 alunos na sala e nós temos 19 dentro aqui do jogo. Então, vou dar só mais um minuto. Quem não entrar, vai ficar só acompanhando, tá bom? E aí, vou mostrar como é que se faz, tá? Não é obrigado a entrar. Somente quem quiser, de fato, participar aqui, né, na perspectiva de aluno, para ver como é que funciona, tá bom? Esse código aqui, ó, ele é gerado automaticamente, tá? Então, ó, quando a gente entra no Kahoot e a gente pressiona o botão play para dinamizar uma atividade com os nossos alunos, ele vai me perguntar se eu quero conduzir sozinho ou se eu quero que os alunos respondam por si só, ou seja, sem a necessidade de eu conduzir o teste. E aí, se eu escolher um ou outro, automaticamente o Kahoot vai gerar esse código. Daqui a pouquinho, quando eu estiver mostrando na perspectiva do professor, aí eu mostro para você, tá? Mas não sou eu que escolho esse código. Ele é gerado automaticamente, tá bom? Então, vamos lá para o botão Start. Quando eu apertar o botão Start, vai começar o quiz. Esse quiz tem 15 perguntas, só que eu não vou conduzir as 15. Eu vou fazer só 4, para a gente não perder muito tempo, tá bom? Então, vamos lá. Pode ser que na primeira questão, muita gente não responda por não estar acostumado ainda com o aplicativo. Mas aí, à medida que vai passando, vocês já vão compreendendo a lógica. Vamos lá. Então, a primeira pergunta é, qual a capital da Dinamarca? Tá? Então, é o Cairo, Berlim, Copenhague ou Ottawa. Então, observem o símbolo e marquem lá no de vocês, tá? Ó, 15 pessoas acertaram e 3 pessoas não. E aí, quando eu passo aqui para o botão Next, eu vou ter acesso o quê? A quem foi o primeiro, o segundo e o terceiro lugar nessa questão, ou seja, que acertaram e que foram mais rápidos. Então, foi quem? Fran, Vanessa e K, seguido de Gi e depois Beth. Então, esses foram os mais rápidos, tá? Nós vamos chegar na próxima questão, e aí eu vou mostrar as pessoas que acertaram e erraram. Então, a lógica ou a graça de fazer assim, você conduzindo, seria a possibilidade de você parar aqui na questão, explicar, problematizar, antes de avançar para uma nova questão. Já quando o aluno faz, ele é que tem, né, essa autonomia. Então, não tem como fazer essa discussão, tá? Então, fique atento que na próxima pergunta, nessa tela que nós estamos nos vendo, vai aparecer a pergunta e as 4 opções de resposta. Depois você deve ir lá na outra aba, onde você abriu o questionário e marcar o símbolo correspondente, tá? Então, é assim que vai funcionar. Próximo. Qual o atual ministro da Saúde? Mas essa pergunta, gente, é do primeiro-ministro, não é do de agora, que agora parece que ele nem tem, né? Tá um interino, tá? Era o antigo. Ó,
Então, 15 pessoas acertaram que era o Luiz Henrique Mandetta, que era o antigo, tá? E agora ele vai mostrar novamente, ó, quem foi mais rápido, ó. Dessa vez foi K, depois Fran, depois Mário, Vanessa e Gi. Vou conduzir mais 2 perguntinhas, tá? E aí a gente aprende como é que se faz. Qual estado pertence à cidade de Ouro Preto? Tá? É o estado do Ceará, do Maranhão, Minas Gerais ou Rio Grande do Sul? Praticamente todo mundo acertou, né? Então, percebam que, ó, nós estamos na terceira pergunta e foi bem rápido para as pessoas responderem agora, porque já entenderam a lógica. Então, quando vocês estiverem conduzindo um teste com a turma de vocês, é interessante que, numa primeira vez, vocês criem aí 5 perguntinhas de conhecimentos gerais, tá? E depois conduzam um segundo teste com os conteúdos da disciplina de vocês. Por quê? Porque pode ser que um aluno ou outro também tenha essa mesma dificuldade que você teve no início, né? De compreender mais ou menos como é que é a lógica do jogo, e aí ele se sinta prejudicado por esse fato. Então, você aplica um testezinho básico para que eles se habituem um pouco com a ferramenta, para depois utilizar. Então, assim como tem aluno e professor que já ouviu falar no Kahoot, tem aluno e professor também que nunca ouviu falar nessa ferramenta. Então, é necessário aí essa dinâmica para que as pessoas se acostumem um pouco com o jogo, tá? Então, vou estar aqui para o próximo, para me ver. O K foi mais rápido, depois FF Mário, depois Fran, Gi e Vanessa nessa questão, tá? Não significa dizer que eles estão aí no ranking de todas, foi nessa questão aí específica. Próxima pergunta. Qual a moeda oficial do Marrocos? A moeda é libra marroquina, dólar marroquino, dirham marroquino ou coroas marroquinas? Então, ó, algumas pessoas não conseguiram, né, mas a maioria acertou que é dirham marroquino, que é a moeda de lá, tá? Então, quem foi mais rápido, dessa vez foi Miki, Francis, Carla, Rodrigo e K. Então, gente, é muito simples, né, para a gente conduzir, é interessante, né, parar, digamos que eu tivesse parado ali na tela anterior, muitas pessoas tivessem errado aquela questão, eu poderia explicar, problematizar, né, gerar uma discussão e depois avançar a questão. Então, digamos que eu tenho aí 15, mas eu não quero conduzir as 15 perguntas. Basta eu clicar bem aqui, ó, em End Quiz. O que vai acontecer? Esse quiz vai parar nesse momento, ó, e aí ele vai mostrar quem foi o terceiro lugar. Foi Carla. O segundo lugar foi Francis. E o primeiro lugar foi, vamos ver, Nick, tá? Então, eles conseguiram obter mais pontos. O quarto lugar foi Rodrigo e o quinto foi K. Ele me mostra os 5 mais, tá? Mas eu poderia, né, saber a resposta completa, ou seja, de todos, tá? Então, basta eu observar, né, o feedback, né, que eu consigo depois ver... Opa, aqui para repetir o pódio, perdão. Basta eu ir lá nos meus relatórios que eu tenho acesso ao... Né, eu tenho acesso ao resultado completo, tá? Então, agora vamos aprender a trabalhar na perspectiva de professor, ou seja, para você criar as perguntas aí nesse quiz, tá bom? Então, vamos lá. Eu entro aqui no kahoot.com, vocês podem entrar aí para acompanhar, tá? E todos, quando entrarem na ferramenta, devem clicar, perdão, em login, para ingressar na ferramenta, tá? Certo. Então, consegui entrar aqui, né? Essa é a minha área, né, de trabalho aqui do Kahoot. Então, o que ele mostra aqui? Algumas informações minhas, né? Quantos dias que eu fiz testes, quais foram os dias. Ele me mostra algumas novidades da ferramenta. Mostra aqui os quizzes que eu já tenho utilizado, quantas vezes eu já utilizei. Ó, esse que eu utilizei com vocês, ó, já apliquei 33 vezes, né? 33 turmas diferentes esse teste aqui.
ensinando outras pessoas, outros professores, a como utilizar esse aplicativo, tá? Então, aqui em cima no menu, o que eu tenho, né? O botão Home, que volta sempre para a tela principal, um botão chamado Discover, que é para que eu possa aprender, explorar mais a ferramenta, tá? Um botão chamado Kahoots, onde todos os meus questionários ficam guardados, tá? Os que eu já fiz, já salvei, tá? Um botão chamado Report, que é o quê? Onde ficam as respostas dadas pelos alunos, tá bom? Um botão chamado Upgrade, que significa o quê? Se eu quiser passar para a versão paga do software. Um botão chamado Share, que é para compartilhar. E um botão Create, que é para eu criar um questionário novo, né? Então, vamos lá. Para a gente criar um questionário, a gente tem que vir aqui, gente, no botão chamado Create. Eu clico aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Ele vai me perguntar o que eu quero criar, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó, New Kahoot. Esses outros aqui, ó, que estão com uma coroa aqui em cima, ó, significam que são da versão paga. Então, se eu clicar aqui, não vai funcionar na minha versão gratuita, eu teria que passar para paga. Mas o que eu quero é criar um quiz, exatamente como esse que eu dinamizei com vocês. Então, para esse, eu não preciso pagar. Então, vou clicar bem aqui em Create, tá? E aí, olha, imediatamente ele já abre aqui o questionário para que eu possa montar. Então, ele diz assim, click to start typing your question. Clicar aqui para iniciar a digitar o meu teste, tá? Ó. E aí eu poderia também incluir, ó, alguém perguntou se pode incluir fórmulas matemáticas. Basta clicar aqui nesse botão, ó, ele vai abrir uma guia com caracteres especiais, moedas, tá? Símbolos matemáticos, símbolos gregos e outros símbolos, tá? Então, basta clicar bem aqui nesse botãozinho aqui, ó, tá? Então, eu coloquei a minha pergunta, ó. Que dia comemoramos o Natal? E aí, aqui eu tenho 4 opções de resposta que eu vou digitar, ó. 2 de julho, 30 de novembro, 25 de dezembro ou 14 de março. Tá? Então, coloquei 4 opções de resposta. Eu preciso indicar para o sistema qual a resposta correta. Então, basta marcar bem aqui nesse círculo, ó, dou um clique, aqui vai ficar verde, ó, quando eu clicar, tá bom? Indicando que eu disse para a ferramenta que essa seria a resposta correta, tá bom? O que mais que eu posso fazer? Já criei a pergunta, já coloquei as 4 opções de resposta. Eu posso também, gente, adicionar uma imagem alusiva à minha pergunta. Basta eu clicar bem aqui, ó, Upload Image, tá? E aí vai abrir o meu pendrive ou uma pasta do computador e eu vou poder fazer o envio de uma imagem para cá. Ou também posso escolher uma imagem da própria biblioteca da ferramenta, tá bom? Ou posso também enviar um link do YouTube. O que significa isso? Se for o link do YouTube, eu escolho um vídeo do YouTube para que ele seja projetado. Depois que ele for projetado, o que acontece? O aluno vai assistir e responder a questão correspondente. Então, posso também criar um questionário com vários vídeos do YouTube, vídeos curtos, em que ele assiste e responde a sua questão, tá? Para que ele observe alguma coisa no vídeo e responda. Pode ser interessante também, tá? Eu vou definir também quantos segundos que eu quero. Se a pergunta for muito fácil, poucos segundos. Se a pergunta for mais complexa, mais segundos. Se for um cálculo de matemática, posso colocar aqui 60 segundos, né? 90 segundos, 120, para que dê tempo dele responder, chegar à resposta, marcar aqui a opção correta, tá? Então, defino quanto tempo. Aí basta clicar, ó, que aí ele já escolhe, tá bom? E vamos clicar bem aqui, ó, em adicionar questão, tá? E aí ele me pergunta que tipo de pergunta que eu quero, tá? Como eu comentei com vocês, somente 2 perguntas na versão gratuita são possíveis, tá? Múltipla escolha, ou verdadeiro ou falso, tá? Então, vamos novamente em múltipla escolha para que todos compreendam bem como é o processo, tá bom? Clico aqui, ele abre novamente uma pergunta em branco. E aí eu vou, ó,
clicar aqui para digitar a pergunta. Agora eu vou colocar... qual o nome da capital do Ceará? Eu vou colocar aqui a primeira opção. Cuiabá, Rio de Janeiro, Fortaleza, ou Maceió? Vou marcar aqui, ó, Fortaleza, tá? Então, percebam que eu criei a pergunta, tá? Coloquei 4 opções de resposta e identifiquei uma como a correta. Ok? Até aqui, todo mundo pegou essa lógica aqui? Depois, eu posso adicionar uma imagem, se eu quiser, ó. Pode ser da biblioteca, pode ser do meu pendrive ou do meu computador, e pode também ser um link do YouTube. Posso clicar, ir lá no YouTube, buscar um link, colocar aqui para o aluno assistir um vídeo e depois responder. Caso vocês escolham essa opção aqui do YouTube, o que vai acontecer? O aluno ele vai assistir o vídeo todo, aí o vídeo vai terminar, aí é que vai começar a contagem dos pontos, tá? Então, bem aqui ao lado, ó, eu posso definir quanto tempo eu quero para cada uma das perguntas. Então, para a primeira pergunta, eu defini 20 segundos, mas pode ser que essa aqui seja mais fácil, eu defino apenas 10 segundos, tá? Então, eu posso ter tempos diferenciados para cada uma das perguntas. Então, JPG eu venho aqui, ó, Upload Image, tá? Aí vai abrir aqui a minha caixa, eu escolho uma imagem, deixa eu ver aqui uma imagem do meu computador. Vou escolher essa daqui, uma bandeira dos Estados Unidos, e aí ele vai carregar, ó, ficou aqui, tá? Se tiver em JPG, formato imagem, sem problema, ele carrega numa boa, tá? E aí essa imagem ficou associada a essa pergunta, tá? Agora, vamos criar uma nova pergunta, tá? Clico bem aqui, ó, em adicionar questão, e aí, novamente, eu tenho somente 2 opções gratuitas. Agora, vamos escolher uma questão do tipo verdadeiro ou falso, ó. Clico aqui, e aí, novamente, ele abre, ó, para que eu escreva a pergunta. Coloquei assim, São Luís completará 100 anos em 2020? Verdadeiro ou falso? Falso, né? Já tem mais de 400 anos São Luís, tá? Então, tempo, vou colocar 10 segundos, porque é uma pergunta muito fácil, né? Então, quem mora aqui, quem convive ou quem estudou conteúdo, vai saber responder logo se é verdadeiro ou falso, tá? Então, percebam que eu tenho 1, 2, 3 questões, ó. Estão vendo aqui ao lado? Digamos que essa do verdadeiro ou falso eu me equivoquei. Eu não queria criar essa questão. Eu posso vir bem aqui, ó, no símbolozinho da lixeira, ó, clico e deleto a questão, tá? Se eu quiser, tá bom? Eu poderia deletar essa questão, tá bom? Quando tudo estiver pronto, eu reviso aqui as questões que eu criei, que dia comemoramos o Natal, qual o nome da capital do Ceará, e se São Luís vai completar 100 anos em 2020. Beleza, revisei todas as questões, tá tudo ok. Posso clicar em Preview para ver como é que vai ficar, tá? Posso clicar em Done, dizendo o quê? Que tá tudo ok, que eu já, né? Posso clicar bem aqui, ó, para colocar um título, tá? Vamos lá, ó, bem aqui em cima, ó, eu clico para colocar um título. Questionário, né, de conhecimentos múltiplos. Pronto. Done. Tá? Já coloquei um título para o meu questionário. E aí vou clicar em Done para dizer, ó, tá tudo ok, já fiz todas as modificações que eu gostaria. Aí ele vai me perguntar mais algumas informações, quer ver? Não, já tá tudo ok. Não tem nenhum erro. Done. Pronto. O questionário está criado. Professor, para onde que meu questionário foi? Ele foi, gente, para a biblioteca de questionários que você tem para aplicar com os teus alunos, ó. Tá bem aqui o meu questionário que eu acabei de criar, tá? Digamos que hoje
chegou o dia de aplicar. Chegou o dia de utilizar com os alunos, tá? E aí, o que eu tenho que fazer? Clicar no botão Play. Clico aqui, ó. E aí tem duas opções. A opção para que eu possa conduzir o teste, ou seja, eu vou passando questão a questão, ou tem a opção para que os meus alunos recebam um link e eles possam responder conforme achar conveniente, tá? Então, eu vou clicar agora nessa opção aqui, chamada de Assign, tá? Clico. E aí eu preciso definir o quê? Um dia limite e uma hora limite. Então, ele vai ter até que dia para responder? Até o dia 5 de julho? Até o dia 6 de julho? 6 de julho. Até que horas? É meio-dia. E aí eu posso definir se na versão que ele vai fazer lá na casa dele, se o timer ele vai permanecer ou não, tá? Lembra que eu coloquei um tempo para cada uma das questões? Eu posso não optar por esse tempo aparecer quando ele estiver lá na casa dele, tá? Ou não, posso novamente também optar por tempo, tá? Segunda opção que eu tenho aqui, ó, randomizar a ordem das respostas. Para que serve isso? Para que um aluno, por acaso, esperto, que não é nada esperto, passe o gabarito para o seu colega. Não tem sempre aquele, ei, você já fez o questionário do professor fulano? E passa aí o gabarito. Né? Tem sempre um assim, esperto. Né? E aqui você randomiza a ordem das respostas. Então, para cada aluno vai ser um gabarito totalmente diferente, tá? Então, você não fala isso para o aluno, que é para pegar ele na surpresa, tá bom? Marca bem aqui, ó, né, para randomizar a ordem das respostas. E aqui, ó, Nick Generator significa o quê? Digamos que eu não tenho o intuito de avaliar meu aluno com esse quiz, eu quero só para ele praticar. Então, eu não quero saber se foi o José, a Maria, o Antônio, quantas vezes ele entrou, se ele acertou, se ele errou, não quero saber. É só mesmo para ele praticar. Aí eu marcaria aqui, porque aí ele não precisaria colocar o nome dele, e dessa maneira ele vai poder jogar várias vezes, errar, acertar, ou seja, só para praticar. Não vai ser um instrumento de avaliação, e sim um instrumento lúdico de revisão de conteúdos, tá? Aí eu marcaria aqui essa opção. Está tudo ok? Eu vou clicar no botão Create para criar o link para o aluno, ó. Clico aqui em Create. E ele vai gerar o link exatamente aqui, ó. Só um minuto. Está carregando, ó. Criou o link aqui, ó. Eu vou copiar o link clicando nesse botãozinho, ó. Copy URL. E ele está dizendo, ó, copiado. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou lá no SIGA-A, ó. Vou entrar aqui no meu SIGA-A para mostrar para vocês. Compartilhar com vocês aqui, ó. Vou entrar no meu SIGA-A para ensinar vocês como é que eu colocaria esse código, esse link, perdão, para o aluno acessar no SIGA-A, tá? Certo, entrei aqui, eu tenho uma disciplina cadastrada, que vai começar agora no dia 15, uma disciplina na pós-graduação, no PGCUT. Clico aqui, tá? E aí está a minha disciplina. A primeira coisa que eu tenho que fazer seria o quê? Criar um tópico de aula. Clico aqui em tópicos de aula. E aí, ó, eu criar tópico de aula. E aí eu vou criar no dia, né, o assunto que eu vou trabalhar com os meus alunos, tá? Aula teste 2, tá? Descrevo qual conteúdo vai ser trabalhado e cadastrar. Pronto, já está aqui, ó, aula teste 2, que vai ser no dia 2 de julho, a aula, né? E aí eu venho aqui, ó, ativar edição, tá? Ao ativar a edição, eu vou poder inserir coisas, conteúdos, materiais aqui na minha aula. Basta eu clicar bem aqui, ó, selecione uma ação, e aí eu vou colocar o quê? Cadastrar referência. Geralmente essa opção é utilizada quando eu quero indicar para o aluno um livro da biblioteca. Mas ele tem bem aqui, ó, a opção, né, de cadastrar um site, ó, tipo site, tá? Então, eu coloco aqui, ó, quiz, polo, né? E aí, ó,
cadastro. Pronto, tá aqui, ó, um quiz cadastrado para os alunos, tá? Então, quando eles clicarem, terão acesso ao quiz. Só que, muito cuidado, sabe por quê? Porque quando a gente cola esse endereço aqui, lá no SIGA, percebam que automaticamente ele coloca 2 vezes isso aqui, ó, http http ele cria 2 vezes. Aí a gente precisa clicar bem aqui no lápis, ó, alterar, e apagar aqui, ó, que ele colocou duplicado, ó. Deleto aqui, pronto. Atualizar. Ok. Opa, continua, só um minuto. Vamos lá. Apago tudo, tá? Atualizar. Pronto, agora ficou certo, ó. Percebam que está só uma vez, tá? Então, ele costuma duplicar essa informação e quando o aluno clica, dá erro, tá? Agora vai dar certo, ó. Vou clicar, vou compartilhar com vocês, ó. Olha o que vai acontecer. Ele vai criar um desafio para o aluno, ó. Então, ele vai entrar com o nome dele aqui embaixo, ó. João, tá? Ok, go. E aí vai aparecer para ele tanto a pergunta quanto as respostas. Ó, quiz, que dia comemoramos o Natal, isso vai aparecer para o aluno, tá? Aí ele vai marcar 25 de dezembro. Acertou, ó, e ganhou 963 pontos, tá? Aí ele mesmo vai apertar no botão avançar, tá? Vai mostrar quantos pontos ele ganhou. Próximo. Qual o nome da capital do Ceará? Aí eu marquei errado, ó. Rio de Janeiro. Ele está dizendo, ó, que a resposta seria Fortaleza, tá? Então, eu não vou ganhar nenhum ponto para essa questão, tá? Próximo. Verdadeiro ou falso? São Luís completará 100 anos em 2020, tá? Vou botar aqui é falso. Opa, acertei e ganhei 975 pontos, tá? Próximo. Então, como eu só tinha, né, um número de 4 perguntinhas aí, né, somente consegui aqui, perdão, só 3 perguntinhas, 1.938 pontos. Então, até agora, eu estou no primeiro lugar. Se outros alunos da turma completarem esse teste mais rápido e acertarem tudo, com certeza eles vão me passar, tá? Então, seria aí essa opção, tá? Onde você passa o link para o aluno responder.